A história começa com um boletim jornalístico revelando que já se foram 298 dias desde o lançamento da primeira missão habitada a Marte, partindo da Estação Espacial Internacional Alpha. A bordo, 6 corajosos astronautas, entre eles 4 homens e 2 mulheres. Em tempo real, o canal de notícias estabelece contato direto com o líder dos astronautas, o capitão André Binak. Durante a entrevista, o repórter questiona André sobre as expectativas de encontrar água em Marte e, mais crucial, a segurança do retorno à Terra. André, com um brilho de confiança, expressa fé no preparo e treino de sua equipe. A história toma um rumo dramático quando a equipe se prepara para o pouso em Marte. Porém, um defeito técnico no módulo de aterrissagem resulta em um acidente, com a nave se chocando contra o solo marciano. Herbert, o primeiro a voltar a si, faz contato com seu mentor na Terra, Lowell, comunicando o grave incidente. Lowell, ansioso, pergunta sobre o bem-estar da equipe, mas Herbert ainda não tem todas as respostas. Herbert então verifica o estado de seus colegas. Luca, Jenny, Fidel e Susana confirmam estar bem, mas o capitão André não dá sinal de vida. Ao se aproximar de André, Herbert faz uma descoberta aterradora. O capitão não está respirando. Jenny, a médica da equipe, é chamada às pressas e confirma o pior. André morreu devido a uma fratura no pescoço causada pelo acidente. Em seguida, o grupo avalia a nave para tentar reparar os danos. Apesar de seus esforços, a falha que causou o acidente continua um mistério. Eles tentam se comunicar com Lowell, buscando informações, mas sem sucesso. A equipe se reúne na cabine para discutir o que fazer a seguir. Susana, agora no comando, sugere que a única opção é aguardar um resgate da Terra. Luca contesta, destacando a impossibilidade de uma missão de resgate dentro do prazo de 26 meses, que excede seus recursos limitados. Herbert, mantendo o otimismo, propõe um plano para estender a duração dos recursos, implementando medidas de economia imediatas, dando tempo para que uma solução de resgate seja encontrada. Herbert, demonstrando espírito de liderança, encoraja seus colegas a trabalhar coletivamente e aplicar suas habilidades na busca de soluções realistas. Ele requisita a Luca um levantamento exato dos suprimentos que possuem. Enquanto Susana define missões específicas para cada membro, Luca deve descobrir maneiras de estender a durabilidade dos recursos. Fidel fica responsável por investigar a causa do acidente e Jenny pela otimização do espaço na nave. Enquanto isso, Herbert se dedica a experimentar técnicas para extrair água e oxigênio diretamente do solo marciano. Fidel, após análises, informa a Susana que o pouso foi significativamente desviado do planejado, embasando sua afirmação com dados de imagens de satélite. Isso desencadeia uma apuração sobre as causas dessa discrepância inesperada. Durante essas investigações, Herbert apresenta uma abordagem alternativa para gerar oxigênio em Marte, independente da energia principal. Susana sugere usar o combustível criogênico remanescente dos propulsores como forma de extrair oxigênio, reduzindo o consumo de energia. Contudo, a razão exata da falha que levou ao acidente ainda é um enigma. Luca, preocupado, debate a segurança do uso do combustível criogênico nesse contexto. Posteriormente, ele, Herbert e Jenny se arriscam fora da nave para enterrar o capitão, uma missão sombria. Após essa tarefa, Luca e Herbert examinam os motores e hélices da nave. Paralelamente, Fidel conversa com Susana, elogiando sua capacidade de liderar e manter a calma sob pressão. Susana confessa seu temor da morte, mas enfatiza a necessidade de ocultar suas inseguranças para manter a equipe motivada e focada. Quando o trio retorna à cabine, Luca traz a notícia desalentadora de que os motores estão inutilizados e não resta combustível criogênico para os experimentos planejados. Apesar do revés, Herbert surge com um bloco de material translúcido assemelhando-se a gelo, para levantar o ânimo do grupo, sugerindo a potencial descoberta de água. Na sequência, a equipe contacta Lowell, buscando informações adicionais sobre o acidente. Lowell responde que não existem planos de resgate em andamento. Confrontados com essa dura realidade, Luca convoca uma reunião para avaliar as probabilidades de sobrevivência e planejar os próximos passos. Durante a reunião, Luca informa que os suprimentos restantes só durarão 12 meses,
um período muito curto para qualquer missão de resgate chegar até eles e efetuar o retorno à Terra. Quando Susana questiona se alguém poderia aguentar 2 anos e meio com os recursos que tem, Luca responde, meio abatido, que só 2 deles conseguiriam. Ela então pergunta para o resto da equipe se estão de acordo com a avaliação de Luca. Com o silêncio de todos, Susana entende que isso é um sim e começa a pensar sobre o papel de cada um na nave. Ela chega à conclusão de que Luca, com seus conhecimentos de engenharia, é essencial para manter a nave funcionando, e Jenny, sendo médica, é muito importante em várias situações. Susana sugere que os outros 3, incluindo ela, façam uma missão de sacrifício para que Luca e Jenny possam sobreviver e contar tudo para a Terra. Herbert, a princípio, não gosta muito da ideia, querendo lutar até o final. Mas depois que Susana explica melhor sobre a importância dessa missão, ele acaba aceitando, mesmo não gostando. Na manhã seguinte, depois de dormirem só umas 5 horas, Susana, Fidel e Herbert se vestem com os trajes espaciais. Herbert, sem Luca ver, coloca umas garrafas extras de oxigênio na mochila, pensando em emergências. Eles se despedem com abraços e palavras de adeus, colocam os capacetes e fecham os trajes, prontos para o que vem pela frente. Depois, Susana, Fidel e Herbert saem da nave, sabendo que não vão voltar. Luca tem a ideia de usar o pouco de energia e ar que sobrou nos trajes para tirar fotos e gravar vídeos do planeta, para depois mostrar para a Terra. Eles ligam um dispositivo para mandar as imagens de volta para a nave. O trio então começa uma expedição de 5 horas para explorar um vale e passar por um desfiladeiro. Logo, Herbert começa a ter dificuldade para respirar e percebe que acabou o oxigênio. Ele pede para Susana e Fidel continuarem sem ele, aceitando calmamente o que vai acontecer. Fidel e Susana ficam tristes em deixar Herbert para trás, mas entendem a importância do sacrifício dele. Enquanto Susana e Fidel seguem, Fidel começa a se cansar e sugere que Susana vá na frente enquanto ele descansa um pouco. Nesse momento, Susana vê algo estranho à frente. Uma caverna com símbolos e imagens nas paredes que parecem ter sido feitas por seres inteligentes. Animada e curiosa, ela chama Fidel para verem juntos essa descoberta incrível. Eles avançam pela caverna, fascinados pelos gravados misteriosos nas paredes. À medida que exploram mais a fundo, percebem algo incrível. A pressão do ar, o oxigênio e a temperatura começam a aparecer com as da Terra. Fidel, cujas reservas de oxigênio estavam quase no fim, arrisca tirar a máscara e descobre que podem respirar normalmente ali dentro. Isso é um alívio, mas também um mistério. O problema é que dentro da caverna, eles perdem toda a comunicação com a nave. Enquanto isso, Luca e Jenny, ainda na nave, tentam desesperadamente falar com Fidel e Susana, mas não conseguem. Eles começam a temer que algo ruim tenha acontecido. Para piorar, eles descobrem um vazamento no suprimento de ar da nave. Jenny entra em pânico e Luca explica que os sensores falharam e que já perderam quase metade do oxigênio. Isso significa que eles podem não sobreviver até o resgate chegar, talvez faltando 1 ano para a ajuda. Diante da situação, Luca sugere que eles aproveitem o tempo juntos. Num momento de desespero, ele até propõe um relacionamento físico a Jenny, achando que estão no fim. Mas Jenny não aceita e decide consertar o vazamento, querendo lutar pela vida deles. De volta à caverna, Fidel e Susana seguem explorando, curiosos com o que mais podem descobrir. Por um acaso, Fidel entra num túnel com pressão diferente, e isso dificulta sua respiração. Nesse lugar, ele encontra algo chocante. O corpo de um ser de outra civilização, provavelmente os antigos habitantes de Marte. Fidel percebe que não são os primeiros seres a andar por ali. Na nave, Jenny, vestida com seu traje espacial, sai para lidar com o vazamento de ar. Ela dá tudo de si, mas infelizmente não consegue consertar. Enquanto isso, Luca fica aliviado ao receber uma mensagem de Susana. Ele ajuda Jenny a voltar para a nave e conta a ela sobre a mensagem. Susana conseguiu sair dos túneis com pressão diferente e retomar a comunicação com eles. Ela conta que o ar na caverna é respirável, e com o oxigênio da nave quase acabando, Jenny está determinada a se juntar a eles. Luca e Jenny, então, se preparam, vestem seus trajes espaciais,
pegam o que resta de oxigênio e partem para encontrar Susana, enfrentando o terreno desafiador de Marte. Quando chegam à caverna, eles se surpreendem ao poder respirar naturalmente ali. Dentro da caverna, o trio faz descobertas incríveis. Eles encontram um lago com água líquida e potável, algo inesperado em Marte. Também veem algumas plantas simples, mas resistentes, crescendo ali. Eles até aprendem a fazer fogo, o que traz calor e a possibilidade de cozinhar. Na última cena, com esses novos recursos, eles decidem tentar sobreviver o máximo que puderem. O futuro é incerto. Eles não sabem se serão resgatados ou se conseguirão sobreviver por conta própria. O filme termina deixando o espectador ansioso sobre o destino deles. Mas uma coisa é clara: eles estão determinados a fazer o melhor na sua situação e a lutar pela sobrevivência em Marte. E assim, a história termina, com um abraço simbólico e um até a próxima.